Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é o sopro que nos dá a vida, que nos torna vivos. Paulo mostra detalhadamente a estrutura da família, mostrando os graus de autoridade de cada membro. O primeiro é o marido, o segundo é a esposa, o terceiro é os filhos, o quarto são os senhores e depois os servos. Essa organização não foi criada por Paulo. Ao escrever Colossenses, mas mostra como Deus fez, que está lá na lei do Senhor. Lá, mais importante no livro de Gênesis, mais especialmente no livro de Gênesis. O que a gente vai fazer hoje? Qual que é o objetivo? É falar uma compreensão, entender biblicamente sobre o casamento. O casamento não é uma invenção humana. Foi Deus que criou. E tudo que a gente pensa ou qualquer assunto relacionado precisa ver como Deus vê, pelo ponto de vista, perspectiva de Deus, que Ele criou. Então tudo tem o propósito dele, específico dele, mais elevado e melhor. Para compreendermos o casamento, igual à perspectiva de Deus, é essencial nós voltarmos os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Precisamos conhecer os termos hebraicos usados lá nesse livro de Gênesis, para entender a ideia primeira, principal, mais importante, quando Deus quis mostrar essa instituição familiar e o casamento. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos. Lá fala: Deus formou o homem do pó da terra. Depois soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, passou a ter vida. Esse verso mostra, revela que Deus moldou o homem do pó da terra. Lá em hebraico, né, como diz a palavra. Deus, depois, manipulou o barro com cuidado, igual uma pessoa que faz vasos, oleiro, moldando um vaso. Igual uma pessoa cuidando desse vaso, moldando, igual. Houve contato, então, de Deus com a matéria, formando artisticamente, igual uma arte mesmo, escultura preciosa, bonita de Deus, Deus fazendo por fora e também por dentro, criando o homem, os órgãos, o coração, os pulmões, tudo aqui dentro, intestino, o estômago, tudo, até os músculos, tudo, Deus fazendo, constituindo o homem. Deus chama este homem de Adão. Essa escultura, então, criada por Deus lá no chão, Deus vê e precisa receber vida. E ele dá por meio do sopro de Deus, dele mesmo. Deus sopra nas narinas já formadas e preparadas. O fôlego de vida, então. E depois o homem recebe e começa a ser a alma vivente. Diferente de todos os outros criados, seres, animais criados, com a face voltada para baixo, para o chão, o rosto voltado para baixo, o ser humano, o homem, é criado de pé, para pôr-se de pé e olhar para Deus, projetar seu olhar para o Criador e toda a sua criação também.
Esse ser humano só tem ele, é exclusivo. E tem dentro dele os cromossomos de sexo, fatores XY e também depois o XX, que vai ser na criação da mulher, na formação da mulher. Hoje, mas e hoje? Todo o nosso respirar é um lembrete que nós fomos criados para viver entregue em devoção. O casamento, a família, o trabalho, tudo precisa refletir o propósito de Deus. Quando nós entendemos a nossa origem, que nós fomos criados por Deus lá no passado, e no sopro de Deus passamos a viver, nós precisamos entender para ter reverência, gratidão e obediência, direção do Senhor. Ok? Leia os textos que foram falados aqui hoje, também peça a Deus em oração para você viver agradecendo a Deus com reverência a Ele, ok? Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, Deus abençoe e tchau!